Excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores de Palmares do Sul, meus cumprimentos. Excelentíssimos senhores vereadores de Palmares do Sul, da mesma forma, o público nos assiste. Com grande satisfação que hoje, primeiro peço preliminarmente que seja degravado na íntegra, para evitar especulações do que eu vou falar aqui hoje. Tenho a satisfação de ver hoje a Câmara mais lotada, sinal que a população de Palmares está preocupada com o que eu falei semana passada e com todo esse processo que nós estamos tentando sejar diante da atual situação do município. Eu começo meu pronunciamento hoje com uma frase do físico Albert Einstein. O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, mas por aquelas que permitem a maldade. Então eu acho que é importante que todos nós, aqueles que têm interesse, possam efetivamente fazer algo. Nem que seja uma mínima manifestação, seja ela favorável ou desfavorável. Estamos numa democracia, não podemos ser tão ditatoriais e pensar efetivamente que o nosso pensamento é completamente certo. Alguns levantaram durante a semana, e é claro que chegou nos meus ouvidos, que advogados são esses. Será que os advogados têm efetivamente poder para isso? O prefeito foi à rádio e disse que os advogados iam pagar mico. Acho que não é um linguajar que deve ser pronunciado por chefe do executivo. Acho que efetivamente baixa um pouco o calão. Pois eu respondo com uma frase de Malker, que o advogado é a última trincheira de quem tem que defender os seus direitos e seus interesses. Portanto, eu achei fiquei muito satisfeito que o prefeito foi à rádio elaborar na verdade ele não foi elaborar nada, na verdade ele foi falar sobre os seus interesses, Foi refutar as acusações e falar sobre projetos esses que eu não conseguia ainda olhar, avaliar. Falou sobre a eólica, falou sobre o município, falou sobre a praça, que a grama está pelo joelho. Não falou, vereador Maleca, sobre o cemitério. Até não sei porquê. Talvez o cemitério continue do mesmo jeito. Não sei. A questão é que eu fico muito feliz que hoje a novela das 8 terminou, a novela Páginas da Vida, que no final tinha aqueles relatos das pessoas sofridas, Poderia o prefeito fazer parte daquele final da novela falando sobre toda a perseguição que eu estou elaborando contra ele. Infelizmente poderia usar, ainda bem que terminou a novela a tempo, senão ele ia usar. Em resposta à anunciação do vereador Adão na semana passada, e estou vindo aqui por vários motivos, inclusive por esses, sobre a questão da movimentação política, vereador, estou lhe falando de peito aberto, não é uma movimentação política. Não sou partidário de nenhum partido, não sou filiado a nenhum partido, e o senhor pode fazer um ofício a hora que o senhor quiser ao cartório eleitoral de Palmares, e eu não consto em nenhum partido político. Não tenho interesse, não tenho nada contra o prefeito, nem ao partido do prefeito, nem a quem apoia o prefeito. Tenho interesse no processo de progresso do meu município. Em segunda análise, em resposta ao vereador João Aguiar, que se encontra presente no momento aqui, em defesa da doutora Julieta Fernandes, que não veio à tribuna hoje. Primeiro, sobre a questão dos processos. O vereador anunciou que existem vários processos judiciais e se o prefeito não saiu ainda, foi porque os processos ainda têm recursos. Muito bem. Ótimo. Existe um decreto chamado Decreto 201, de 1967, que diz o seguinte, que cabe à Câmara de Vereadores julgar atos improbos do prefeito municipal. Então, o que acontece? Há efetivamente poder desta casa de julgar os fatos relativos a isso. Diante da situação da questão de injustiça Só uma interferência para um esclarecimento, havendo reclamação procedente, o tribunal não pode citar o nome de vereadores. Perdão, desculpe, não sabia disso. Desculpe, perdão. Me retrato, peço perdão mesmo sobre isso. Mas voltando ao que eu pensei, foi a questão da justiça, que
foi levantado sobre ao prisma de que não haveria injustiça, não haveria justiça no município. Eu entendi de uma forma diferente. Eu entendi que havia uma sensação de injustiça, o que é pior do que não existir justiça. Justiça há ao Poder Judiciário aqui, mas há uma sensação de injustiça muito grande. Eu aqui faço um elogio ao promotor Ricardo Chinesco Rodrigues, que elaborou um bom trabalho, veio elaborando um bom trabalho aqui em Palmares do Sul, lamentavelmente foi para Bagé, acho que deixa a gente desapadrinhado por enquanto não vem um promotor aqui sediar em Palmares do Sul. E eu, como falei na rádio hoje, eu estudei todas as provas que tenho em mãos. O que está faltando? Está faltando, eu já fiz um requerimento à Câmara sobre a questão das provas elaboradas pela Comissão de Investigação, para que eu tome, então, ciência do que está ali, das denúncias e de todas as provas que foram levantadas nessa comissão. O que ocorre? Eu disse que eu ia falar o que consta nos processos, e que muita gente não sabe. O processo que tramita em Palmares do Sul sobre o número 109.000.1671.5, distribuído no dia 3 de novembro de 2009, do qual a acusação fala sobre a contratação de escritório de advocacia, de advogados especializados, e tem como réus o prefeito municipal Ernesto Ortiz Romacho e o escritório de advocacia Balgratz Advogados Associados, fala sobre um contrato elaborado sob o número 80/2009. Essa acusação ela é feita pela dispensa de licitação, pelo pagamento desse contrato no valor de R$ 3.500 mensais, mais o percentual de 10% ao final do trabalho. Qual é a irregularidade nisso? Só tem valor mínimo, não tem valor máximo. E isso contraria fatalmente o artigo 55, inciso 3 da Lei 8666, Lei de Licitações. Na citada contratação, procedendo legalmente, o prefeito não fez um procedimento de dispensa e ou inexigibilidade do processo licitatório, ferindo novamente a Lei de Licitações 8666, sendo que não existira, à época, lei que autorizava essa citada contratação. Olha, senhores, o absurdo. Ele contratou a sociedade de advogados sem qualquer necessidade, já que já existia um corpo competente, qualificado a seu dispor dentro da prefeitura. Visou, isso são palavras do promotor, não são minhas palavras, eu parafraseei. Visou estritamente o interesse pessoal ante a seguinte cláusula contratual: defesa dos atos de gestão do prefeito municipal perante o Tribunal de Justiça, 4ª Câmara Criminal e 22ª Câmara Civil, com sustentação se for necessário. Está no contrato, está no processo. Não é eu que estou falando. Eu não inventei isso. E só não trouxe os papéis para cá porque é muito volume de papéis. São 3.500 páginas. Vamos para o segundo processo judicial. O processo 109.000.7988. Esse processo foi um processo movido contra o Jornal Integração e o Folha Popular. A propositura dele foi dia 21 de 8 de 2009, contra o prefeito Ernesto Ortiz, contra o senhor Luiz Alberto de Menezes, do Jornal Integração, e contra o senhor Marcelo Rá Flores, do Jornal Folha Popular. Esse contrato foi firmado por licitação, um contrato com a Folha de Palmares, Semanário de Circulação Municipal, e o Jornal de Cidades, para material publicitário. No entanto, durante o período de 28 de janeiro de 2009 a 10 de julho de 2009, o prefeito veiculou material publicitário no Jornal Integração e no Folha Popular,
despendendo dos cofres públicos R$ 8.918. Esse contrato público foi descumprido. O contrato junto à Folha de Palmares foi descumprido, agindo contra o princípio da impessoalidade, beneficiando pessoas, sendo que o poder público necessita de impessoalidade. Nós não podemos apontar para quem a gente quer beneficiar, senão não existiria a Lei Federal 8666. Aí foi anunciado várias vezes aqui nessa tribuna, e eu vim acompanhando já há semanas, né, sobre a questão do jornal Folha Popular. E eu não posso deixar passar em branco. Eu peguei um exemplar dessa semana, da qual nós convidamos, eu e a doutora Julieta, semana passada, o pessoal do outro jornal vir aqui, né, fazer um acompanhamento, tá, sobre o pontapé inicial. Daí vem a matéria, em segunda página: advogados criam modalidade de função pública e querem caçar dinheiro. Olha o tamanho. Olha a quantidade de gente nessa turma. Será que é tão pequeno o interesse disso? Aí nós falamos mais um pouco e olha o tamanho do prefeito. Eu nem vou anunciar nenhum tipo de opinião a respeito disso. Eu quero que você só pense a respeito disso. Vamos no terceiro processo. O processo 110.000.1698. Protocolado dia 4 de 3 de 2010. Onde versam como réus o prefeito municipal Ernesto Ortiz Romacho e a senhora professora Vilma Senanira Colares Braga. Aqui houve uma irregularidade ensejada no começo da administração, em que a senhora Vilma ocupava dois cargos: o cargo de secretário de Educação e o cargo de professor. Eu já termino. No período de 1º de janeiro de 2009 a 22 de junho de 2009, ferido o artigo 37, inciso 16, a linha A da Constituição Federal, onde ela tem que devolver os subsídios recebidos durante esse período, que foi unitário pelo mês de 2.789, somando 15.886. Como a prefeita é o ordenador de despesas, ele então segue solidariamente a essa irregularidade também. Bom, infelizmente o meu tempo terminou, são 10 minutos. Eu tenho mais isso aqui para falar para os senhores e deixo para a semana que vem. Infelizmente muita coisa, não consegui em 10 minutos dissecar tudo. E a única coisa que eu peço, minha gente, é o seguinte, para terminar: aqueles que apoiam o prefeito, eu os respeito profundamente, e jamais vou fazer qualquer tipo de julgamento. E a única coisa que eu peço para os senhores é que respeitem também o posicionamento daqueles que tentam demonstrar que a coisa está errada. Só isso. Havendo respeito mútuo, o processo vai ser bonito e só quem vai crescer é o município. Muito obrigado. Passamos então ao grande expediente. Primeiro vereador inscrito, o vereador Adão Terra. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que vem assistir o nosso trabalho, nosso ex-secretário Leonardo, secretário da administração municipal que faz presença nessa casa, funcionários, amigos, pessoas que vêm assistir a tribuna dos vereadores, que é a Casa do Povo, para que as pessoas entendam perfeitamente o que está acontecendo. O advogado, senhora, que recentemente cometeu um crime, que eu acredito que foi por falta de informação ou por má intenção, que ele, como advogado, deveria de saber do que poderia falar, vereador João Aguiar, e do que não poderia falar. Usou o nome dos vereadores, indevido, e agradeço a senhora, mesmo atrasada, a senhora tentou para que evitasse
esperaria que não poderia ser diferente a sua atitude, mas me deixou sim, senhora presidente, indignado pela posição. Enquanto a matéria, senhora presidente, enquanto a atitude de um casal de advogado que vem nessa casa, senhora presidente, eu gostaria que a senhora, doutora Julieta, não fizesse dessa forma, senhora presidente. A senhora repreende todas as pessoas, e a doutora Julieta está me questionando um ar de deboche, e eu não gostaria, senhora presidente. Da mesma forma, vereador, da mesma forma que eu pedi que não citasse, eu gostaria que somente respeitasse a matéria. Mantenha-se na sua manifestação. Eu só quero declarar a doutora Julieta, para ela direto, quando eu falei advogado, casal, é porque não tem dois homens que vieram aqui, uma senhora e um senhor. Então, por isso, eu disse que é um casal de advogados. Mas, senhora presidente, eu tenho notícias bem melhor para falar nessa casa, senhora presidente. Pediria, inclusive, que antes que terminasse a sessão hoje, nós formássemos, senhora presidente, uma comissão que eu estive hoje visitando o Hospital de Palmares do Sul, onde o José me atendeu lá, o nosso conhecido Alberto, e achei da importância daquilo, senhora presidente, que eu tinha falado numa outra sessão, o raio-x do Palmares do Sul. O vereador Rocha, que é tão conhecido no hospital, trabalhou tantos anos e tem conhecimento da necessidade do vereador Rocha, eu gostaria que o senhor fizesse parte dessa comissão e que nós tentássemos a trazer aquilo que é a necessidade para o Palmares do Sul, que é o raio-x. Eu acho que isso aí, senhor presidente, independente de partido, de quando partidário ou não me interessa de que partido está administrando o hospital, não, acredito que não tem interesse das pessoas que vão fazer parte dessa comissão, que nós temos diversos partidos, aqui o vereador João Aguiar nessa casa, que seja composto por todos ou quase todos. Mas, senhora presidente, também falando em comissão, eu gostaria de chamar a atenção do companheiro João Aguiar, presidente da comissão, que deveria ter ido no lugar com nós semana passada, e que não se encontrou, não pôde ir, que nós fôssemos, senhora presidente, na quinta-feira, que é uma questão para Palmares do Sul, que é uma questão do gás, do asfalto da Granja Vargas, e a linha de explicação, como é que chamaria? Controlador eletrônico, senhor presidente. Nós tivemos o companheiro Joaguiar lá no DAI, fomos bem recebidos, temos grande chance, e gostaria de comunicar a senhora como presidente dessa casa, que essa comissão, no fim da sessão, se reunisse para que nós fizéssemos essa visita em novo lugar, mas com a comissão de vereadores. Mas, senhora presidente, dando prosseguimento daquilo que eu vinha dizendo, e que até me tiraram fora da concentração, quando me senti chateado com a posição da doutora. Senhora presidente, o doutor citou aqui no meu nome, como se tivesse dito que eu tivesse ignorado a situação do doutor. Não, eu disse que desde o dia, desde a posse do nosso prefeito de Palmares do Sul, falaram em cassação. Claro que não engoliram, senhores. Por isso não é novidade para mim. Por isso eu disse, doutor. Por isso eu citei que não seria novidade esse movimento de vocês. E o senhor está enganado. Esse movimento se encontra aqui hoje. 80% das pessoas que estão aqui dentro não vieram para escutar o senhor. Vieram para assistir a Câmara de Vereadores. Então, a princípio, eu acho que o senhor está equivocado no que o senhor disse. É só a resposta que eu queria dar para o senhor. E como a Câmara está acostumada a vir nessa casa, eu também preciso dizer, senhora presidente, que talvez depois do meu pronunciamento, que todos viram, o primeiro que escrever foi eu, é fácil de falar depois de mim. Talvez alguns vereadores, que o momento que eu me levantei para me escrever, se levantaram rapidamente para escrever depois de mim, que é para falar talvez de mim ou da minha posição. Pois eu quero deixar todos